Então, professor, bom dia, muito obrigado. Antes de tudo, renovar o agradecimento, porque a gente já tinha marcado algumas vezes e não tinha conseguido combinar as agendas. Mas agradecer a entrevista, né? E falar um pouco. Eu queria que a senhora começasse falando um pouco da sua pessoa. Quem é Geracina Aguiar, que foi uma referência nessa cidade política, cultural, e exerceu um mandato extremamente profícuo na Câmara de Vereadores de Salvador. Bom dia, Manuel. Bom dia à sua equipe de trabalho, importante a presença dessas pessoas aqui, para fazer o registro. A minha vida, eu sempre fui socialista, eu já nasci socialista. O socialismo, para mim, é uma questão de sobrevivência da humanidade. Eu não posso conceber a sobrevivência da humanidade fora do socialismo. Porque hoje, por exemplo, com a crise ambiental que existe no planeta, daqui 1000 anos, o senhor pode imaginar, como historiador, como é que vai ser a situação da humanidade. Hoje já não tem água, balneável e potável. O Brasil ainda é uma potência nessa referência de desenvolvimento sustentável, de natureza, mas países como o Níger, na África, já não tem mais água. A África quase toda já não tem mais água potável, hoje, no século XXI. Imagine o senhor daqui 500 anos. E eu abracei essa luta como um elemento fundamental na minha vida de cidadã, de socialista, eu sou uma ecossocialista. Me doutorei em desenvolvimento sustentável na França, fiz um concurso onde participaram mais de 150 cientistas do planeta inteiro e eu fui contemplada com uma vitória assim, surpreendente. Fiquei entre os 45 cientistas a nível planetário em defesa da natureza e da sustentabilidade humana. Então eu me defino hoje como uma pessoa profundamente ligada à natureza, ao ecossocialismo, ao socialismo marxista-leninista. Nunca vou abrir mão dessas duas teorias que fundamentaram e fundamentarão enquanto existir a humanidade. Não existem duas histórias, você sabe disso. Existe a história falsa e a história verdadeira. As duas histórias, nós podemos, no campo dialético, é uma única história interpretada com duas versões. Eu exerci um mandato de vereadora mais votada da Bahia, na época, a vereadora de Salvador, pelo PT, a primeira vereadora da capital. Candidatei pela segunda vez. Fui a mais votada da Bahia pela segunda vez, mas houve um complô. Embora, assim, em termos de miniatura, se compara o que está acontecendo hoje com a presidenta Dilma e com o PT, foi uma coisa insignificante, passou desapercebida da sociedade. Mas eu estou viva hoje contando a história quase como um milagre, que as forças reacionárias da Bahia, elas se uniram para me tirar do cenário político e não conseguiram tirar. Eu estou hoje numa posição de estudiosa, estou elaborando um projeto de universidade e preciso de tempo. Eu não posso estar na rua e estar no laboratório. Eu sou um cientista, também um historiador. O senhor sabe que nós precisamos de tempo para concentração, para elaboração. Mas eu mantenho fiel todos os princípios de quando eu comecei a tomar consciência, aos 15 anos de idade, quando eu li pela primeira vez o Manifesto Comunista, falei, a humanidade não passará a não ser por essa leitura aí. Então, a senhora, no seu mandato, numa cidade das mais antigas de Salvador, que as oligarquias se estabeleceram desde os primeiros momentos, a senhora viveu a velha e boa luta de classes no exercício do seu mandato, né? Como foi trabalhar como socialista, marxista-leninista, numa Câmara que tem uma história conservadora e majoritariamente dominada pela direita, pela reação? Olha, eles não ganharam o debate político na tribuna. Então, porque eu sempre me recorria a ilustrações científicas. Quando eu fui vereador em Salvador, já era mestre pela Universidade Católica de Louvain, entre as 4 primeiras universidades do mundo em termos científicos. Eu tinha sido formada em Paris, no Instituto Ecumênico para o Desenvolvimento dos Povos, em Política Internacional, sob a direção do meu saudoso e querido Paulo Freire, meu amigo pessoal, que me apoiou na campanha vereadora, então me deu embasamento teórico e prático para eu ter esse enfrentamento com as elites. Eles ganhavam no tapetão, como diz, na surdina, na traição, no golpe, na maracutaia, mas não ganhavam no enfrentamento político. Quando eu assumi a tribuna para falar,
ele saiu, não suportava ouvir a realidade que é a luta do dia a dia dos trabalhadores dos petroquímicos, dos professores, dos estudantes, das mulheres negras, das mulheres que eu tive um mandato fantástico nesse sentido. Apresentei 2 movimentos e defendi o movimento Viva Mulher Viva, que eu criei, e no dia 8 de março de 91 colocamos 1.500 mulheres na rua, foi matéria da Folha de São Paulo, e criei, junto com Janete e outras companheiras do PT, o Centro de Estudos da Mulher. A Eloneda Estudo Arte teve aqui na criação do Viva Mulher Viva, e deu assim um engrandecimento muito grande ao nosso projeto, pela beleza, pelo esplendor do pensamento dela. E outras mulheres importantes aqui também tiveram, auxiliando a Luísa Arundina, teve aqui, a Marta Suplicy, a prefeita de Santos, Thelma Santos, Maria Luísa de Fortaleza. Então nós formávamos assim, um grupo de mulheres resistentes, fortes, para o enfrentamento das oligarquias. E contava também com um apoio muito grande dos trabalhadores. Não teria terminado esse mandato democrático e popular se não tivesse contado com o apoio 100% dos trabalhadores, de luta dos trabalhadores que iam às ruas, que paravam as fábricas, que paravam as estradas, para garantir os mandatos populares. Não somente o meu, mas de outros companheiros também que estavam na frente da luta. A gente pode observar, olhando nos jornais do seu mandato, que o exercício do seu trabalho no parlamento, ele teve um viés muito acentuado, uma ligação muito acentuada com a vida cultural da cidade. Quer dizer, além de uma ação política vinculada às ruas, né, ao movimento democrático popular, a senhora teve uma preocupação que é uma preocupação de um intelectual que está dentro do parlamento e que se preocupa com a vida cultural da cidade. Isso foi uma coisa planejada ou foi intuição do decorrer do mandato? Olha, eu tenho uma formação gramsciana também, e Gramsci foi um grande pensador na área da cultura, então eu me inspirei muito no Gramsci, no Roland Barthes, na Júlia Kristeva e muitos outros pensadores da área cultural, o próprio Paulo Freire, Moacir Gadotti, que são brasileiros assim também, que irrigaram toda essa iniciativa que eu tomei na vida parlamentar. E muitos artistas da Bahia, eu fui eleita praticamente com um voto majoritário e esmagador dos operários, dos intelectuais e dos artistas de Salvador. Foi. O Jorge Portugal, que hoje é secretário da Cultura, foi quem fez o meu jingle de campanha. Geracina, vou cantar para vocês. Geracina, em quem vou votar? Vereadora para mulher representar. Geracina, voto de valor, a vereadora do trabalhador. Então, o Jorge fez essa beleza e as pessoas cantavam. Um ano atrás eu fui à Vitória da Conquista e encontrei uma senhora vendendo um cafezinho assim na rua e ela perguntou assim, e seu nome? Eu falei, Geracina. Aí ela cantou esse jingle, mas cantou quando foi senadora, que foi adaptada a candidata a senadora. Eu falei, a senhora, quantos anos? E a senhora, mas todo mundo aqui em Conquista cantava essa música. E a senhora, ela começou a chorar também. Então nós choramos juntas pela emoção do tempo. Salvador é uma cidade, curiosamente, muito mais próxima do Recôncavo, né, dessa cultura do Recôncavo. Como se diz, a Roma, a segunda cidade negra do mundo, mais importante seria Salvador, né? E a senhora teve um mandato que cuidou não só disso, mas se aproximou do sertão, né? Essa visão plural da cultura da Bahia é fruto dessa concepção de mundo que a senhora tem? Eu nasci na Chapada Diamantina, no coração do sertão. Nasci em Ituaçu, depois fui para Jequié, então eu tenho uma cultura de origem sertaneja. Eu nasci num berço sertanejo. E todo esse background que eu tenho hoje na minha vida, essa história, esse acúmulo histórico dos meus 67 anos de vida, foi uma luta em defesa do próprio sertanejo, que é um sofredor, que é do povo brasileiro. O mais massacrado é o povo sertanejo, um nordestino. Quando Euclides da Cunha disse lá que é um forte, é antes de tudo um forte, eu não sei o que ele quis dizer exatamente sobre isso, mas eu, como sertaneja, eu digo para o senhor que eu e muitas companheiras e companheiros do sertão vem atravessando uma luta infinita para nos colocar, nos fazer viver dentro da sociedade. O próprio Lula é uma imagem mítica
dessa realidade sertaneja. Mas toda a nossa cultura, o senhor sabe, professor, é uma cultura branca. Nós fomos branqueados, como diz o Jacques Lambert nos Dois Brasis. Nós fomos branqueados pela cultura colonialista. Então, é um esforço muito grande você se manter coerente numa cultura socialista, tendo como fonte da sua formação o colonialismo, o capitalismo, que é pior ainda do que... Aliás, eu nem sei o que é pior. As duas coisas são muito ruins. Tem uma coisa interessante, professora Nilce, que é o seguinte, que pede a sua ótima explicação, é o seguinte, é que Salvador não se reconhece no sertão. A senhora não vê expressões da presença sertaneja em Salvador, fortes, como você vê em outras capitais, Fortaleza, João Pessoa, né? Essas capitais, a presença do sertão é muito forte, essa cultura do sertão é muito forte. Em Salvador, nem tanto, né? E, no entanto, a senhora despertou para esse lado, né? Isso se deu de que maneira? Olha, a Bahia tem algumas lideranças assim, fortes que vieram do sertão. O Anísio Teixeira, por exemplo, é uma referência, veio de Caetité, é um marco na educação nacional e internacional. Foi colega do Dewey, que é uma marca americana assim, de capacidade, então, morreu de uma forma violenta, foi assassinado o doutor Anísio Teixeira, então, ele teve uma presença e tem uma presença forte aqui em Salvador. Criou a Escola Parque, criou vários pensadores, secretários de educação com o pensamento dele, um pensamento libertário, um pensamento transformador, com base no trabalho. Tem Haroldo Lima, que é uma herança do Anísio Teixeira, que é da mesma família, que teve e tem uma presença muito forte aqui em Salvador. Tem Zezé, que é de Irará, a professora Maria José Rocha. Na área da educação são diversos nomes. Tem o Glauber Rocha, que é de Conquista, que é um sertanejo, Conquista é a capital do sertão. Então nós temos assim diversos exemplos de marca da presença sertaneja. Agora, o que pesa mesmo foi o peso colonial em Salvador. As elites brancas construíram a cidade e querem mandar nessa cidade até hoje. A maior cidade negra existente fora da África é Salvador da Bahia. E as elites brancas querem continuar mandando como se fosse ainda no século XIX, século XVIII, século XVII, querem manter essa hegemonia pela raça, traduzida na cor, e pela classe, na burguesia, na aristocracia, nos colonialistas, imperialistas, e aí vai. Mas Salvador é uma cidade libertária, né? É uma cidade libertária. Eu não acho Salvador uma cidade preconceituosa. Eu acho Salvador uma cidade que tem, hoje mesmo, essa manifestação de 31 e as manifestações têm dado um banho no Brasil, em termos de resistência democrática e popular. E a sua cultura, Salvador sendo uma cidade negra, há muita inclusão dos negros nas decisões políticas, muito embora ainda incipiente. Incipiente. Mas é um marco no Brasil. Pelo nada que existe no Brasil, Salvador é um destaque. Como é que o cangaço chega na sua preocupação de vereadora dessa cidade para homenagear uma das figuras, é verdade, mais expressivas? Mas a senhora podia ter escolhido inúmeras pessoas ilustres que dialogaram com esse movimento social, mas a senhora escolheu uma representante, uma protagonista, da verdade, do movimento do cangaço, porque as mulheres foram protagonistas nesse movimento. E a senhora se aproximou desse tema como? Olha, o Zé Humberto, eu lhe falei que eu fui votada pela maioria esmagadora dos artistas, os cineastas, o Roberto Pires, Geraldo Vandré apoiou minha candidatura, Zé Humberto Dias, que escreveu um livro fantástico, Dadá, a Musa do Cangaço, é um amigo pessoal, nós estávamos sempre juntos e frequentávamos os mesmos ambientes. E José Humberto, quando ele publicou o livro Dadá, a Musa do Cangaço, ele colocou uma dedicatória para mim, a Geracina, a cangaceira da política. Então, verdadeiramente, eu me achava a cangaceira da política, porque eu rompia todas as ordens
instituídas, tradicionais, conservadoras, autoritárias, dominadoras. E eu representava uma vertente, a esperança do novo, do florescer, da transformação, do cangaço mesmo. E nesse movimento de identidade cultural e revolucionária, eu me encontrei com Zé Humberto e me encontrei com Dona Dadá. Eu tinha assim, uma admiração profunda pelo cangaço, que meu avô hospedou pessoas, cangaceiros na fazenda dele. Eles não mataram nenhuma galinha, os cangaceiros, na fazenda do meu avô. Assim como minha avó hospedou o doutor Anísio Teixeira, na época da intentona comunista, e ele foi perseguido. Foi minha avó, Geracina, que hospedou ele numa fazenda chamada Camisa de Vara, que cozinhava e levava para ele lá no meio do mato, na cama de vara. E aí eu venho assim dessa matriz, dessa gênese. Então o cangaço para mim é uma coisa natural. Dona Dadá, uma figura, uma expressão que não tem palavras para definir. Dona Dadá era uma amiga pessoal. Eu saía daqui diversas vezes, ia para Mussurunga, para a casa dela, ver ela bordar, fazer os bornais do cangaço com uma perna só, uma máquina velha, ia para a vizinha, porque a máquina quebrava. Aí eu falei, ó, Dona Dadá, eu vou conseguir para a senhora uma máquina de costurar e de bordar. Foi quando o Valdir era governador da Bahia, pedi uma audiência com o Valdir, ele atendeu, falou, um prazer, eu vou atender a senhora. Ele deu 2 máquinas de bordar a Dona Dadá. Então, a Dona Dadá ficou de uma felicidade, o que era um grande problema para ela ganhar a vida. Dona Dadá viveu numa situação de mendicância, de profunda pobreza, e ainda tinha uns netos dentro de casa, que ela alimentava esses netos, bordando essas bolsas e vendendo, e alimentava essa população que vivia ali nas custas dela. Quando eu vi Dona Dadá naquele sofrimento, que o Estado é muito totalitário, é muito exclusivista, voltado às classes dominantes, o Estado brasileiro. Lamentavelmente, mesmo hoje, o governo Lula, 2016, o Estado brasileiro é um Estado totalitário. Ainda impõe ao cidadão as suas normas, as suas leis. E esses movimentos que estão acontecendo aí contra os coxinhas é justamente para romper esse Estado totalitário. E Dona Dadá, ali, era uma imagem viva, mutilada de guerra, com uma só perna, tinha a perna esquerda, trabalhava para sobreviver, e o Estado não assumiu pensão, nada para ela, deixava morrer de fome, a míngua. Nós conseguimos para ela essas 2, que deu uma certa dignidade, um instrumento de trabalho, consegui aprovar na Câmara, com um sacrifício, professor. Senhor Manuel, o senhor não pode imaginar o que foi aprovar esse projeto de lei de concessão do título cidadão de Salvador, Dona Dadá. Toda vez que entrava em plenário, esvaziava o coro, caía, tirava de pauta. Foram anos para poder aprovar isso aí, mas aprovamos. Foi um esforço pessoal, nem segmentos da esquerda compreenderam isso aí. Você está apoiando uma cangaceira? O cangaço é contra. Eu falei, não, o cangaço não é contra o povo. O cangaço é uma expressão popular das mais vivas da história do Brasil. O cangaço nasceu da revolta contra o latifúndio opressor. Então, eu vou apoiar Dona Dadá, vou conceder o título de cidadã de Salvador. E concedemos, sim, o título de cidadã. Tem a foto aí. Cadê a foto? Tá, ela saiu. Dá um jornal aqui, professor. E a foto também. Essa foto foi no dia que ela recebeu o título de cidadã de Salvador, no dia 15 de junho de 89. No salão Cosme de Farias. Engraçado, Cosme de Farias foi justamente o político, um rábula, que defendeu Dona Dadá o direito dele ser tratado como gente, que eram tratados como bandidos marginais. E aí, eu aqui estou homenageando a Dona Dadá, oferecendo flores para ela, que para mim é uma coisa tão natural como homenagear a minha mãe, homenagear o senhor e a todos os meus irmãos. E Dona Dadá foi para a capa do jornal principal do meu mandato, Dona Dadá. Ela está entre autoridades aí, que eu considero Dona Dadá uma autoridade. Uma mulher que foi para o cangaço, perdeu uma perna, sobreviveu à volante violenta de Juracy Magalhães, uma das elites mais violentas do nosso estado. O senhor historiador sabe disso. E Dona Dadá está aqui na capa, junto com Lula, aqui eu com Lula, aqui com Dona Dadá e aqui com Luísa Erundina. Então, para você ver a importância, professor, que teve Dona Dadá na minha vida e que continua tendo. É uma relação quase de mãe e filha. Eu hospedava na minha casa. Quando ela estava doente, eu a trazia para casa para ter uma alimentação melhor, um cuidado com ela. E o dia que ela saiu da terra, quando ela faleceu, fui no sepultamento dela e propus que se criasse o Museu do Cangaço.
Não, não é um pós-mortem. Porque tem que saber, contando a história verdadeira dela. Isso aí está esquecido e eu acho que o senhor aí, através da UNEB, do seu trabalho de pesquisador sobre o cangaço, para o senhor dar uma revirada nisso aí, impulsionar e criar verdadeiramente esse museu. Eu queria lhe perguntar uma coisa que eu tenho perguntado a muita gente. Quando a gente começa a estudar cangaço, a imagem que se forma de Dadá é de uma pessoa extremamente mal-humorada, violenta, né, e intolerante. Mas quando a gente vai conversar com as pessoas que conviveram com Dadá, isso se desmonta facilmente. Qual é a imagem que a senhora tem da pessoa Dadá, do ser humano Dadá? Tirando um pouco essa trajetória, sem tirar, mas colocando num plano menos proeminente essa coisa da cangaceira. O ser humano puro. Olha, eu cresci no meu contato com Dona Dadá. Eu fiquei mais gente, eu fiquei mais inteligente, fiquei mais humana, fiquei mais sensível. Porque quando eu vi, Dona Dadá é um monumento humano. Dona Dadá é mais do que, ela ultrapassa a fronteira do humano. Porque ela é de uma simplicidade, eu lhe contei alguns casos, ela mantinha os netos, as filhas em casa, mesmo mutilada, com uma única perna, sem poder trabalhar, de uma generosidade extraordinária, de um amor extraordinário pelo marido dele, por Corisco. Ela me falava algumas vezes em Corisco, dizia do amor dela por ele, que foi o homem da vida dela, que era um homem amoroso, que era um homem manso, que era um homem bom de coração. Mas guerra é guerra. Na guerra salva-se quem puder. Ela estava numa guerra, uma guerra profundamente desigual. E só não morreram todos porque eles lutavam de facão, não tinha metralhadora. A Volante tinha metralhadora, o cangaço não tinha. Eles lutavam de facão, de faca, de canivete, de pedra, de pau. Então era uma guerra desigual. Não sei se foi o Wilson Aragão que falou como é, morre muito menos gente se a guerra for de facão. Então, foi quem disse? Foi o Wilson Aragão, é isso mesmo. Às vezes eu fico em dúvida entre o Wilson e esse povo aí que faz os trovadores, são muito parecidos. Então, eu digo para os senhores que Dona Dadá, para mim, é uma referência de fraternidade, de bondade e esperança para as mulheres, mostrar para nós mulheres como se pode sobreviver nas piores condições de vida e não perder a dignidade. Pois é, Dadá é essa metamorfose ambulante, né? Como diz o Raul. Pois é, todo cangaceiro ele tem que saber se transformar, para transformar o mundo, como diz o professor Paulo Freire. Então, cada um de nós, para transformar o mundo, tem que ter o autoconvencimento, tem que se autotransformar. Essa capacidade de autotransformação é dialética, ela é mouvante, como dizem em francês, ela tem um movimento próprio para se adaptar às novas realidades. Como eu disse antes, que ela é extremamente inteligente, Dona Dadá, uma das comprovações da nossa inteligência e da inteligência dela, de Dona Dadá, é justamente essa capacidade, como o senhor diz, de reinvenção, de transformação, de adaptação a novos mundos. Porque o que não é inteligente, ele fica nesse mundo chorando o mundo passado. A inteligência humana, o humano é o que há mais capacidade de transformação, de adaptabilidade ao novo, de todas as espécies da Terra. Então, o que aconteceu com Olga Benário na Segunda Guerra Mundial, na prisão, ela se reinventou para se transformar em uma mulher revolucionária. A Luísa Maim, que era uma mulher que falava árabe, de cultura muçulmana, se reinventou numa sociedade colonialista e fez uma revolução aqui em Salvador. Uma negra, escrava, a Chica da Silva, que pese algumas críticas que se tem, mas nós estamos reinventando, a Dilma se reinventou. Como é que você pode imaginar era cangaceira, uma revolucionária, uma mulher que estava dentro da luta armada, hoje conduz o país com tamanha dignidade, em paz, tranquilidade, com tantas ameaças e insultos que tem sofrido. Então essa capacidade de reinventar, de readaptar, é própria dos humanos. E Dona Dadá deu lição, deu um banho para o mundo sobre isso, para o Brasil principalmente. Eu acho interessante que, ao contrário de muitos ex-cangaceiros que diziam não voltaria àquela vida,
aquilo não era vida e tal. Dona Dadá, em nenhum momento renega o passado dela. Ela assume, verdade. Né, É verdade. o papel dela naquele processo. Ela sentia uma certa... Ela se reconhecia, ela se projetava naquilo que ela participava. Não tinha nenhum arrependimento, ela não tinha vergonha, porque teve, quando o Curisco caiu, Dona Dadá assumiu o comando armado do bando. E deu uma condução. Só que o cangaço já estava se expirando, já não tinha mais forças, porque a Volante matou sem piedade. Então foi o fim, e ela veio presa e fizeram uma humilhação muito grande com os cangaceiros, a exposição das cabeças aqui no Nina Rodrigues, né? E isso foi deplorável do ponto de vista humano. A humanidade não pode assistir esse tipo não pode incentivar, nem encorajar, nem fazer mais esse tipo de violência, decapitar pessoas, expor em museu cabeças cortadas, como diz o Costa Gravas lá. Isso é uma coisa gravíssima para a humanidade. Espero que esse tipo de morte não aconteça mais, o que fizeram com Jesus na cruz. Então são coisas assim, hediondas da espécie humana. A senhora falou, e a gente sempre pensa, quando se toma uma iniciativa de reconhecer o mérito de uma figura do movimento popular e sua importância para a memória e para a cultura, a gente pensa que a resistência é sempre da direita, exclusiva da direita. A senhora falou que teve dificuldade com os seus pares de esquerda dentro da própria Câmara, né? Isso é interessante, né? Ver como essa visão de mundo não consegue, às vezes, alcançar a essência de um movimento como foi o cangaço. Isso é uma verdade que você está dizendo, porque existe uma coisa que se chama inveja. O povo não fala, isso é anticientífico, falar de inveja. Mas a inveja está presente na humanidade desde o início da humanidade. O que levou Caim a matar Abel foi por inveja. Então, as pessoas não conseguem ser como você é, isso independente de raça, de ideologia, de classe. A inveja está presente, então não consegue ser como você é, então vai puxar seu tapete. Então tem que acabar com aquilo ali para acabar com a história daqueles que não conseguem ser. Os que são vendidos, os que foram comprados, os que faziam o jogo socialista, mas que na verdade não eram socialistas. Estava ali teve um vereador, o Álvaro Martins, ele dizia assim, aqui tem comunistas, agora também tem comunisto. Então, isso é uma coisa assim, eu achava extremamente ridículo, achava que ele era muito ridículo com aquilo ali, mas é uma realidade, não vai dizer assim, que porque sou um comunista é santo. Eu sou uma comunista, uma socialista, mas reconheço que tem muita gente oportunista, e o senhor historiador sabe que está lá para se beneficiar do movimento, para beneficiar das lutas, beneficiar dos verdadeiros socialistas. É verdade. Tem uma coisa, professora, que é a relação dela com o Curisco, né? E que até antropólogos, psicólogos tentam fazer uma leitura dessa relação dela. Porque ela sofre uma agressão sexual violenta e depois ela vai viver com esse homem e mesmo depois de casada com outro homem, ela continua dizendo que ele é o grande amor o homem da vida dela. Como é que a senhora, como mulher também, lê esse episódio da vida de Dona Dadá? Olha, é simples, porque Dona Dadá, ela... Na condição de mulher inteligente, ela se adaptou à realidade do cangaço. E o trauma que ela sofreu foi superado pelo amor. Então, o Curisco dedicou muito amor a ela também. Ensinou a ler, ensinou noções de culinária, que quem vai para o cangaço tem que saber fazer essas coisas. Você vai para uma guerra, tem que estar preparado para muitas coisas. Ensinou ela a ser mulher, ser mãe. Ela me disse que quando estava grávida ia atravessar os rios cheios na Caatinga, e por isso carregava a munição e os bornais dela. Ajudava a atravessar o rio. Então houve aquele momento de violência, que foi o desvirginamento dela por Curisco, ela é uma criança ainda brincando de boneca, mas houve o homem que se revelou no dia a dia da vida dela, o pai dos filhos dela, o companheiro. Colocou Dadá no bando também. Primeiro foi Maria Bonita, foi a primeira que Lampião chamou para o bando, e depois veio Dona Dadá, a segunda mulher, e que continuou na frente do cangaço depois da morte de Maria.
e de Lampião, e de Curisco. Então, ela ganhou um status de pessoa, de gente ao lado dele. E aquilo ela esqueceu. O amor chegou depois com a maternidade, com o convívio com ele, ela descobriu outras qualidades nele. Isso é próprio do humano, da inteligência humana. Não vê só o mal na pessoa, vê o lado bom também. A senhora que teve uma convivência mais próxima com ela, a senhora sentia em Dadá uma pessoa de fé religiosa, mística? Olha, a Dadá, ela acreditava profundamente em Deus. Ela não tinha raiva, não tinha mágoa da volante, das pessoas que atacaram. Ela nunca, para mim, ela nunca falou. Ela citava, assim, as pessoas da volante, alguns homens do governo, mas nunca falou, assim, com ódio, com raiva, com sede de vingança, não. Ela tinha uma compreensão para isso aí. Eles era guerra, estava na guerra e salve-se quem puder. Tem uma coisa interessante, que eu quero fazer essa pergunta à senhora, porque essa fé religiosa sobreviveu na vida pós-cangaço, daqueles que participaram. Ah, sim. E alguns estudiosos costumam dizer que a religiosidade do cangaceiro era escudo ético. Né? Engraçado que isso não se aplica, por exemplo, a alguns oligarcas que mandavam matar os desafetos e construíam capelas em seus latifúndios. Mas para cangaceiro é escudo ético. Né? A senhora concorda com essa afirmativa? Não, eu acho que eles eram, assim, cristãos mesmo, de coração. O padre Cícero, Romão, lá de Juazeiro do Norte, ele tinha uma grande amizade, recebeu o Lampião. Tá? Então, o Lampião, ele... Porque as pessoas têm, assim... Achar que comunista é ateu, não acredita em Deus. Cangaceiro é ateu, não acredita em Deus. Mas Deus está presente na vida, tanto dos comunistas, muito na minha vida principalmente. Eu tenho Deus, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu estaria morta. Não estaria aqui conversando com vocês. Então, a minha fé me salvou em Deus. É um milagre eu estar viva aqui conversando com vocês. E Dona Dadá também tinha fé em Deus, ela acreditava em Deus. Não sei, Lampião, Maria e Curisco, eu não sei, porque eu não convivi com eles, mas com ela ia para a missa, rezava quando morava nos Perdões. Então, era uma mulher, assim, que eu acho que a fé salvou eles também. Como é que você justifica uma mulher sobreviver nas condições que Dona Dadá sobreviveu? E a gente está aqui contando a história dela. Isso é a mão de Deus. Para a gente ter uma outra visão do cangaço. E eu acho também que tem uma coisa, professora, que Dona Dadá, os jornais, no período, né, principalmente já no período, no ocaso do cangaço, né, são apresentadas mulheres como prostitutas, mulheres permissivas, como se aquelas mulheres não tivessem uma origem, uma família, não fossem camponesas, quase todas. Né? E Dadá tem uma coisa pior, porque Dadá é apresentada como tal e também como uma mulher fascinorosa, perigosa. Né? E ela teve que conviver com isso. Né? Dentro da própria cadeia, segundo o testemunho das netas. Sussuara, né? E depois na própria vida, porque ela ficou com aquele estigma de mulher violenta. Né? Não sei se a senhora concorda com isso. Isso é preconceito. A sociedade brasileira é muito preconceituosa. Ainda tem muito. Nós temos que vencer, professor, colocar a ciência no comando das coisas. Tirar o preconceito, está fazendo esse trabalho, tirando o preconceito e colocando a ciência. Se o senhor soubesse que eu, como vereadora, já mestra, formada em Louvain, formada em Paris, estudiosa, aluna de Anísio Teixeira, aluna do Paulo Freire, eu fui visitar o governador Antônio Carlos Magalhães, fui convidada, eu, Beth Wagner e Gilberto Gil, para ele apresentar o projeto para a Eco 92. Ele mandou reforçar a guarda dele todinha no palácio, porque eu ia chegar lá. Então, isso é uma coisa assim, que eu acho assim, um preconceito. Imagine isso há um século atrás, quase, no cangaço, como é que era, o estigma da violência. E as elites não perdoam, não. Ela se pensou diferente dela. As mulheres que estão na política hoje, um século depois, quase um século depois, são estigmatizadas também. Dilma é estigmatizada de sapatona, de doida, de ignorante, de incompetente. Isso tudo é falso. Eu levei na Câmara de Vereadores um vereador
Antônio Lima, ele pediu um atestado de sanidade mental para mim, que achava que... Lima, que é cria de Coime de Farias. Pediu um atestado de sanidade mental. Esse atestado ficou não sei quantos meses rolando para poder provar que eu não batia bem das faculdades mentais. Então, se eu ver, é tão plural a variedade de preconceitos que se coloca sobre as mulheres que entram na vida pública. É doida, é sapatão, é incompetente. Incompetente eles não puderam acusar. No meu caso pessoal, acuso da presidente da República. Pegam uma fala, deformam, no caso da energia eólica. Olha, Dilma é expert em energia. Foi secretária de Minas e Energia no governo federal. Então, ela tem conhecimento de causa. Como é que ela vai falar uma bobagem dessa, estar veiculada nessa mídia marrom, irresponsável? Então, são pechas que as mulheres recebem, e mulheres e homens também, né? Mais as mulheres, porque as mulheres têm que ficar na cozinha, têm que ficar lavando os pratos, arrumando a casa, nada de mulher na vida pública. Mas hoje, graças à incompetência dos homens, as mulheres estão estão ocupando cada vez mais a vida pública e fazendo melhor do que a maioria dos homens. Dadá chegou a ter uma relação com Antônio Carlos. Parece que Antônio Carlos doou umas casas para ela em Mussurunga, ou coisa que o valha. Né? Que é um outro aspecto da relação das classes dominantes com o movimento o oprimido, popular. É a apropriação daquilo para uso político, eleitoral e etc. Né? Ela, quer dizer, era uma estratégia de sobrevivência dela, ela tinha que realmente né, encaminhar isso. Agora, tem um outro aspecto também, que é Frederico Pernambucano, que disse a mim, Lucas, a gente entrevistando ele lá em Recife, para o Feminino Cangaço. Ele disse o seguinte, né, que Dadá era de tal forma autoritária no bando que 25, que é um cangaceiro que era do bando de Curiço, migra para o bando de Lampião, porque disse que não suportava mais Dadá mandando nele. E aí Frederico disse que Dadá fez bullying com 25. Ah, meu Deus, sim. Olha, eu já conheci a Dona Dadá já bem velhinha. Velhinha não, já estava assim, com mais de 60 anos. Eu estou com 67, não estou tão velhinha assim, né? Então, mas eu, sinceramente, eu nunca percebi esse viés autoritário nela. Isso foi lá no cangaço, na guerra, mas dentro, assim, na convivência cotidiana, ela sempre teve muita fraternidade, muita doçura em tratar as pessoas, a mim principalmente, umas outras pessoas, com os filhos também eu via, as filhas com as netas, Maurícia, assim, total. Então, mas o cangaço é uma coisa, é a guerra. Ninguém pode pedir, só o Guevara que diz, ai que endurecer-se, pero sem perder a ternura jamás. Tem que se endurecer o coração, mas não pode perder a ternura. Então, Guevara também foi assim. Ele era duro lá com o imperialismo, mas tinha uma ternura fantástica, amorosa com os companheiros. Não sei se a senhora sabe, mas Fidel chegou a externar uma admiração muito grande por Dadá, mandou inclusive um presente. Ah, foi? Que lindo. Houve aqui, a neta dela guarda, porque Fidel era um admirador dela como guerrilheira. Ah, sei. Né? Mandou esse presente para ela. Eu acho o seguinte, eu volto a insistir no caráter preconceituoso que tem as elites dominantes brasileiras, como todas as elites. Você sabe, a princesa Diana foi morta por preconceito da corte inglesa. Então, isso está provado, que a morte dela foi uma morte provocada, não foi uma morte acidental. Houve acidente, mas foi um acidente provocado. Então, esse preconceito, professor, que eu acho que nós, os brasileiros, temos que nos curvar diante dessas ideias pré-fixadas, pré-formadas, esses estigmas que marcam as pessoas, marcam de doida, de comunista, de revolucionária, e todos esse bando de negra, de pobre, de operário, de prostituta, de 9 dedos. Então, essa coisa é muito ruim para qualquer sociedade. E o Brasil está eivado, está cheio de exemplos desse jeito, com pessoas públicas, no caso da Dona Dadá, que as pessoas... Quando a Dona Dadá ia na minha casa, as pessoas faziam fila no elevador para ver a Dona Dadá. Ai, Dona Dadá é a mulher de Curisco. E outros diziam assim, e você tem coragem de botar essa mulher na sua casa? Essa mulher é uma mulher perigosa.
Então, e eu desvendava, desmistificava aquilo. Dona Dadá não, Dona Dadá é uma mulher que tem coração. Ela foi para uma guerra, mas se você for comparar a violência do cangaço com a violência da volante, não tem nem limites. É o Estado, com todo o seu poder de fogo, com suas metralhadoras, contra o povo que está lutando de facão e de badogue, de estilingue. É brincadeira uma coisa dessas, mas fica para a história do Brasil de que a volante tem razão e que os cangaceiros não têm. Como é que pode uma coisa dessa? Você está aí desmistificando isso aí. E veja bem, né, professor, que Dadá é uma pessoa que teve uma existência pós-cangaço absolutamente humilde, cheia de dificuldades. Né? Verdade. E quando ela vivia no cangaço, eles viviam com dinheiro, eles tinham dinheiro. Tinha ouro, né? tinha ouro, tinha dinheiro, muito. No entanto, as volantes ou os comandantes de volantes, quase todos passaram a ter uma vida na baba. Promovidos. Zé Alfino comprou fazendas. Promovidas. João Bezerra, que matou o Lampião lá, comandou o massacre do Lampião em Angico, ficou rico também. Né? E Dona Dadá, além de ficar presa, morreu pobre. Inclusive, quando ela foi se internar para tratar do câncer já terminal, foi um amigo que arranjou uma vaga no Hospital lá de Pau da Lima, me esqueci agora, o São Rafael, para que ela pudesse ser tratada. Né? Então isso é uma prova inequívoca de que há um preconceito que permeia esse contato com a realidade. Verdade. Uma das coisas que os vereadores da Câmara não concordavam, acabou concordando em votar o projeto de lei de concessão de título cidadã da cidade de Salvador, Dona Dadá, que eu conferi, inclusive ninguém fala disso no jornal, acabou. Apagaram a memória da Câmara, quer dizer para vocês, isso é uma coisa gravíssima. Gravíssimo. Tanto apagaram a minha história pessoal lá na Câmara, como a história de Dona Dadá, não existe nada lá. Eu fiquei com umas fotos, porque guardei nos meus registros pessoais. Então, até me perdi um pouco o que eu estava falando assim. Você está falando do título de cidadania. Ah, sim. Mas nós conseguimos uma pensão vitalícia para a Dona Dadá. E sabe, foi inspirada em quem? Quem deu a inspiração, que a Câmara já tinha uma jurisprudência em relação a isso? O Major Cosme de Farias. Tinha uma aposentadoria concedida pela Câmara. Então, o argumento que nós usamos foi justamente essa aposentadoria do Major Cosme para justificar a aposentadoria de Dona Dadá. E ela morreu com 2 salários mínimos, ganhando de aposentadoria da Câmara de Salvador, da Prefeitura de Salvador, que repassa o recurso para a Câmara, e Dona Dadá, agora você veja como é que é injusto. Os vereadores com 2 mandatos se aposentavam. E eu acabei com isso na Câmara, extingui isso. Peguei cadeia, tomei paulada, mas acabei com isso no meu mandato. 8 anos. O vereador se aposentava ganhando em torno assim, de 10 mil reais. E Dona Dadá, uma mutilada de guerra do Estado, uma guerra cometida pelo Estado contra os cangaceiros, não podia ser aposentada, não podia ter um tratamento digno, justo, para morrer com dignidade. Ela morreu com uma certa dignidade, com esses 2 salários mínimos que foi concedido pela Câmara. É uma coisa boa, que eu quero até assim reconhecer. A Câmara reconheceu ela como cidadã de Salvador e reconheceu também a cidadã que precisava sobreviver com os 2 salários. Foi uma coisa assim importantíssima. Então, nós conseguimos para ela a sobrevivência através das máquinas de costura, o título de reconhecimento público cidadã, mulher, uma criatura humana, que merecia respeito, carinho, e a aposentadoria com 2 salários mínimos. Realmente foi uma revolução. Foi um cangaço aí, um cangaço ético, bem importante. E foi uma coisa que viabilizou a sobrevivência dela. Ela não teria condições de sobreviver. Ah, não, de jeito nenhum. Ela tinha uma pressão alta, era hipertensa, não podia trabalhar muito, trabalhava pouco. Então era diabética. Então tinha vários problemas de saúde. Ela. Diabética rebelde, gostava de comer. Ela comia tudo. Comia tudo. Comia tudo, tinha, né? tudo. Ela tinha uma carência alimentar muito grande. Ela. Então tinha... Tudo que se oferecia a ela comia com muito prazer, assim, né? Gostava, era uma gourmet, uma gourmanda, como dizem em francês. Comia bem, boa de garfo. Comia bem, boa de garfo, e boa pessoa. Professora, muito obrigado. Eu não sei se o Lucas tem alguma questão. Eu pensei numa questão aqui, a senhora responde para o professor. Para ele, tá. Mas eu vou fazer a pergunta. Quando o Dadá ia na sua casa, sobre o que é que vocês conversavam?
Olha, Dona Dadá não era de muita conversa, não. Não era assim, chegar sem... Ela proseava muito sobre a coisa do cangaço. Ela quando falava sobre Maria Bonita, chamava de Comadre Maria. Puxa, Comadre Maria era muito vaidosa. E com o Padre Lampião, com o Padre Virgulino, não chamava Lampião, com o Padre Virgulino fazia todas as vontades de Maria. Ela que dizia para o compadre Virgulino o que ela queria, o vestido que ela queria vestir, o sapato que ela queria usar. Só andava perfumada no cangaço, ela destacava das outras mulheres. Isso ela contava, mas que era muito vaidosa. E o compadre Virgulino que mantinha essa vaidade em Maria. E que Maria que tinha um péssimo relacionamento com ela e com as outras mulheres do cangaço. Que Maria, sim, que queria mandar nas outras mulheres. E dava ordens, e que era muito dengosa, que o capitão Virgulino Lampião fazia as vontades dela, carregava no colo, e aí ela se achava no direito, né, de mandar nas outras mulheres. Ela conversava também sobre as netas, ela dizia que as netas tinham que trabalhar para ajudar na despesa, que ela não estava aguentando mais, e que ela estava com problema de saúde, tinha pressão. Ela queixava muito dos problemas de saúde dela, né? Que ela não podia se locomover muito com a perna pesada, a muleta. Ela gorda, ela estava bem forte assim, nessa época, e sentia peso assim, de andar com só a perna esquerda e de muleta. Quando ela chegava lá em casa, eu dava minha cama de dormir, que eu só tinha minha cama de dormir, não tinha outra cama, e eu ia dormir no chão. Sempre deixava ela ficava muito feliz, porque tinha uma cama larga para dormir, uma cama de casal. Deixava ela lá e eu ia dormir no chão. Eu morava no apartamento de quarto e sala, eu sempre ia para a cozinha, cozinhava para ela o que ela queria comer. Ela ficava muito alegre, assim, ela dizia que gostava de ir na minha casa, porque tinha coisas assim diferentes para comer. E ela em casa, sozinha, às vezes as netas não tinham tempo, ficava na rua, menina tudo nova, assim, namoradeira. Então, a grande parte das vezes que eu me encontrei com a Dona Dadá, quando ela ia na minha casa e na casa dela, ela fazia assim, não era se queixando da vida, não era lamentando, mas narrando a história, como é que ela estava, assim, as dificuldades que ela tinha para uma coisa, queria às vezes passear, não tinha quem levasse ela, porque ela dependia das pessoas por causa da mutilação, sem poder andar. Mas era muito agradável, eu gostava muito de ficar com ela, assim, tinha um prazer, assim, uma relação quase que maternal com Dona Dadá. Eu tinha muito carinho por ela, ela tinha muito carinho por mim. Então, era uma relação amorosa, assim. Coisa bonita. E a senhora chegou aí na Rua dos Perdões, quando ela morava lá, chegou a conhecer ela lá? Olha, interessante, eu passava sempre de ônibus na Rua dos Perdões, que é uma rua assim meio apertada, e Dona Dadá ficava sempre sentada na porta. Só que eu não sabia que Dona Dadá era Dona Dadá. As pessoas me falavam que Dona Dadá morava ali, eu não sabia que era ela. Depois, com o tempo, é que eu vim ter contato com ela, assim. Com Zé Humberto Dias, foi Zé que me fez, o cineasta Zé Humberto, que me fez o contato com ela. Ele chamava a cangaceira da política, para ver como eu conhecia a cangaceira do cangaço mesmo. Aí foi muito assim, agradável o contato. E em Mussurunga a senhora foi também? Aí em Mussurunga eu fui algumas vezes lá, na casinha dela em Mussurunga. Casinha simples, assim, casa popular, tipo da CBNH, tipo minha Casa Minha Vida, é da URBS, Mas tudo limpinho, arrumadinho, interessante como ela mantinha a casa, poucas coisas dentro de casa, uma cadeira, assim, um fogãozinho, mas com muita humildade. Assim, uma pessoa pobre mesmo, assim, materialmente pobre, agora muito rica espiritualmente. Era uma riqueza, era um patrimônio a vida da Dona Dadá. Eu me sentia forte. Quando eu queria me fortalecer, eu ia ver Dona Dadá. Quando eu recebia as baixas da política aqui, eu ia lá ver Dona Dadá e eu voltava reabastecida da experiência dela. Me inspirava muito. Indaiá, a neta dela, que não deve conhecer. Conheci, sim. Indaiá nos disse que ela era muito vaidosa também. Gostava de se isso é pintar, verdade. Dona Dadá, ela se pintava, passava um batom, não era assim, exagerado, não, era discreta. Ela tinha muita roupa, assim, tinha muita roupa, eu digo, roupa assim, de sair, ela tinha uma roupinha boa dela de sair, o sapato de sair. Ela botava umas voltas, assim, de pérola, parecendo de pérola desse material, perolado. Prendia o cabelo assim para trás, botava uma presilha, era assim. Aí como está nessa foto aí. Muito enfeitada, né?
Mas o que era lindo mesmo eram os bornais que ela fabricava. E ela, engraçado, ela me deu um bornal. Aí teve uma pessoa que eu não me lembro quem foi comigo lá e disse, dá teu bornal para esse, porque eu vou te fazer outro. Mas só que eu dei meu bornal, fiquei sem meu bornal. Ela não conseguiu mais fazer. Era muito puxado. Era bordado, assim, os bornais eram de lona, uma lona azul, esse que ela fez para mim, bordado assim, colorido, um bordado à máquina chamado de granité. Um granité era muito lindo, assim, ela fazia esses bornais maravilhosos. Não sei se alguém tem, o Zé Humberto acho que ainda tem esse bornal. Ela dava a todas as pessoas mais ligadas a ela. Tem dava. Teles, que foi um rapaz que foi muito próximo. Ah, Teles, Teles me lembro. Tem. Indaiá não tem. Indaiá hoje faz os bornais. Ah, faz? Que legal. Eu quero me encontrar com Indaiá. Encontrei com a Marcília outro dia aqui no shopping. A Marcília foi muito próxima de a dona Dadá. Marcília era criança. Marcília tinha 10 para 11 anos. Quando a dona Dadá estava veio aqui ela em casa, ela ia sempre com Marcília. Segurando ela assim na mão. A gente está querendo vir. A gente vai marcar com o Zé. Eu já conversei até com o Zé. Zé Humberto é a história viva disso aí. Eu sou surpreendido. Eu encontrei com o Pita num evento, Carlos Pita. Ah, sei. Aí falei com o Pita, né, e assim, comentei algumas coisas, o que, que você está fazendo, essa coisa de a gente tem conversa. Ele disse, não, ó Pita, eu estou fazendo um documentário sobre... Dona Dadá era minha mãe, rapaz. Eu amo Dona Dadá, rapaz, eu quero dar um depoimento. Essas coisas, sabe, que aparecem. É verdade. Outro dia Indaiá estava contando a gente que Dona Dadá não podia ver Ayrton Senna, que se rezava para não acontecer nada e tal. E ela acabou morrendo antes de Ayrton, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante a senhora falou que houveram várias reações em relação à indicação dela receber o título de cidadã da cidade de Salvador. Eu fico imaginando, a gente viu a foto, mas eu fico imaginando como foi o dia. A senhora foi pegar ela, vocês chegaram na Câmara, o que foi que aconteceu, como foi que as pessoas reagiram, como foi a cerimônia? Tinha muita gente. Tá bom. Dona Dadá, nós pegamos de véspera ela, para receber no outro dia, porque ela tinha um problema de locomoção, então precisava de repousar, ela era dependente, né? Era dependente física, assim. O problema de locomoção dela era muito grave. Então ela ficou lá em casa, dormiu lá, e no outro dia a gente foi para receber o título, para a entrega do título. Foi muito pacífica, os vereadores falaram sobre ela, fizeram um discurso da tribuna, cada um fez uma homenagem bonita, digna, assim, bem, parece que não tinha acontecido nada antes, o que foi uma coisa muito positiva da Câmara, o presidente da Câmara, Osório, as pessoas homenagearam ela como uma cidadã. Então ela morreu com esse status de mulher cidadã, uma coisa muito boa, assim, que a Câmara fez. Hoje eu reconheço que se não fossem os meus colegas vereadores, sozinha eu não conseguia aprovar. Eles aprovaram por unanimidade. Depois de muita luta, eles aprovaram. Ela ficou muito feliz, chorou, se emocionou. A família dela toda estava lá. Veio Cila, filha de Lampião, veio de Sergipe. Vera, Expedita. Vieram todos, assim. Uma parte ficou lá em casa e outra conseguiu ficar em hotéis e casas de amigos, eles ficaram aqui. Ficou super lotado o plenário da Câmara. Veio algum ex-cangaceiro? Ex-cangaceiro, não. Pelo menos que eu tomei conhecimento, não veio, não. Veio Cila, Vera e... como é? Vera Expedita. Expedita. E tem também, que eu esqueci de trazer hoje, professor, é o livro dela, que era autografado. Ele diz, eu estava com lá, ela assinando, Dadá, com letra minúscula o nome dela, uma coisa assim. Mas eu vou pegar uma imagem para o senhor desse livro, viu? Tá bom. Oportunamente. Ele precisa isso aí, nós não temos a memória ainda com um computador capaz de registrar todos os sinais. Temos que fazer os museus. Hoje, o conhecimento que eu tenho da arte americana é que eu visitei mais de 50 museus ali, professor. Arte do mundo inteiro, é o outro lado americano. Então, os museus cumprem esse papel de formar e informar. Pois até disso eu fui criticada, você acredita? Que eu propus a criação do Museu do Cangaço com Dona Dadá. Já durante
o funeral na imprensa. Mas não foi a imprensa que me criticou, não. Quem me criticou foram pessoas, que fazem homenagem à pessoa depois de morta. Não é o meu caso, eu fiz a homenagem a ela em vida. Acho que foi a homenagem mais forte que ela recebeu durante a vida dela toda. Título de cidadã, a mais significativa, cidadã da primeira capital do Brasil, capital cultural, capital política, capital econômica. Conseguiu 2 máquinas para instrumento de trabalho para ela sobreviver, máquinas boas que o governo Valdir Pires concedeu a ela, e 2 salários mínimos de pensão vitalícia. Então foi um ato de humanidade e de cidadania o que foi feito com Dona Dadá. E eu tenho assim, a honra de ter feito essa coisa. Mas mesmo assim, não estou imune à crítica negativa.